Major Lilian Nascimento, comandante da 64 CIPM em Feira de Santana, diante das denúncias, né, feita aqui pelo coordenador da ASPRA no nosso programa Levante a Voz, de que os seus comandados estão sofrendo uma pressão muito grande. A começar por um membro aqui que já perdeu 2 filhos e foi homenageado no Dia das Mães. Ela não se sentiu bem. O que a senhora tem a dizer sobre essas questões? Bem-vindo ao Levante a Voz. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade. Luiz, nós temos muito cuidado com a nossa tropa, né? Os homens dessa corporação é o nosso primeiro olhar. A segurança pública, a prestação de serviço é o segundo, porque se a gente não cuida dos nossos internamente, a gente não tem como ofertar um serviço de qualidade. Eu posso falar aqui dos projetos, eu posso falar aqui dos eventos, eu posso falar aqui de tudo que a gente tem feito para dar um conforto à tropa. Conforto físico, conforto emocional. Isso é um fato, existem fatos, existem versões, né? Essa versão apresentada pelo coordenador da ASPRA sobre a obrigatoriedade de um policial ir a um evento não aconteceu. Inclusive, foi feito contato pessoal dessa comandante na sexta-feira com essa policial e ela foi informada que ela não tinha obrigatoriedade de estar nesse evento. Então, assim, existem fatos, como eu te disse, existem versões. Essa versão apresentada por ele não condiz com a realidade. Nós temos feito aqui alguns trabalhos de acompanhamento da tropa. E falando de saúde física e saúde emocional, a gente busca cuidar desse policial, sendo homem ou sendo mulher, de forma integral. Nós temos aqui um projeto chamado Projeto Mais Vida e Mais Saúde, onde esses policiais fazem atividade física, tem acompanhamento nutricional, tem acompanhamento psicológico. Esse projeto acontece 2 vezes na semana. E, diante disso tudo, aqui eu não tenho o que dizer no que diz respeito a essas declarações do soldado dos Anjos. O que eu posso dizer é que a gente busca ofertar o melhor à nossa tropa. E eu me preocupo com a nossa tropa. Quanto às questões que diz que tudo os policiais acabam respondendo, até um atraso de 5 minutos. Eu gostaria de saber o fato, né, desse fato. Isso não condiz com a realidade. Nós ouvimos as alegações. Claro que o que foge da rotina do serviço é apurado. Se foge à rotina do serviço, é apurado. Às vezes é uma apuração até verbal, às vezes uma apuração formal. Agora, se isso vai acarretar ou não em uma punição, que é um longo caminho, isso aí é consequência. Se existiu ou existe alguma apuração nesse sentido, é apuração. Se porventura uma apuração gerar uma punição, é porque o fato foi apurado e ali se comprovou uma transgressão disciplinar do policial militar. Mas eu não tenho conhecimento desse fato que foi noticiado aí por esse coordenador da ASPRA em Feira de Santana. Hoje a senhora comanda mais de 260 homens e mulheres. Qual tem sido assim o maior problema, principalmente agora esse período de pandemia, a atual conjuntura que nós vivemos em nível de Bahia, em nível de Brasil, Major? Nós temos acompanhado algumas situações pontuais dos policiais e nós temos trabalhado muito essa questão do olhar para si mesmo, do voltar a olhar para si mesmo. Nós temos buscado trabalhos de educação financeira, porque hoje nós vivemos, uma crise que é mundial, isso, grande inflação e o salário que não tem um acompanhamento. A gente busca fazer esse acompanhamento. Nós buscamos fazer o acompanhamento psicológico, encaminhamos e temos também aqui um trabalho voluntário para acompanhamento psicológico de alguns policiais militares, e temos o CEVAP, que é o Serviço de Valorização Profissional do Comando Regional, que dá todo o suporte quando a gente necessita. E o que a gente busca é justamente isso. Nós somos humanos, A gente busca sempre trazer essa humanização da tropa e dizer a ele: você não é super-homem, você é humano. Então, assuma, vamos ver o que a gente precisa fazer para ajustar os ponteiros, porque a gente realmente adoece. Tanto físico como emocionalmente, a gente adoece. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente também entra nesse ciclo aí de início de depressão, de transtorno de ansiedade. Então, a gente tem buscado fazer esse acompanhamento. Todo evento que a gente traz algum palestrante, a gente busca fazer esse trabalho, como hoje nós fizemos
falamos sobre os desafios da maternidade. Então, assim, a gente busca fazer esse trabalho justamente para preservar o policial nas suas condições físicas perfeitas, físicas e emocionais perfeitas, porque não está fácil, né? A criminalidade hoje cresce, a criminalidade é grande, é forte, e a gente assume essa responsabilidade isoladamente, e chega a ser injusto, porque a criminalidade não é consequência. A segurança pública é amplo, são vários aspectos que a gente tem que analisar. A gente precisa também analisar as causas, e não apenas as consequências, de forma que é feito. Então, quando a gente analisa segurança pública, a gente pensa em homicídio, mas homicídio é uma consequência. Qual é a causa desse homicídio? A gente tem uma política antidrogas eficiente, a gente tem trabalhos para os jovens, a gente tem um acompanhamento dentro das escolas para os nossos adolescentes, para as nossas crianças. Então, a gente tem que olhar tudo isso, né? E não só assumir essa responsabilidade de forma isolada. A senhora tem tido muitos afastamentos, muita procura de profissionais aqui com problemas psicológicos, seja pressão familiar, do trabalho, até mesmo, como a senhora colocou, a situação econômica, que muitas vezes acaba afetando. A senhora tem tido muito afastamento, Major? Nós temos alguns casos, sim, de tratamentos, alguns policiais que estão afastados, licenciados para tratamento de saúde. Nós temos alguns casos de policiais que estão aqui trabalhando internamente por condição de não ter, no momento, né, condição de estar operando na área. E sim, acompanhamos, alguns deles passam por um período, retornam para a área. Sempre que tem alguma situação específica, a gente chama a conversa, vê se precisa de um acompanhamento, de um direcionamento para a unidade de saúde que possa dar esse suporte. Mas existe sim, é fato, né? Hoje os problemas de cunho psiquiátricos, né, estão aí na sociedade como um todo, e nós fazemos parte dessa sociedade. Então, a gente tem que entender que isso é um processo pelo qual a sociedade como um todo está passando. E nós, como não somos um corpo estranho, fazemos parte dessa sociedade, nós também estamos sujeitos a isso. E buscamos fazer esse acompanhamento da melhor maneira possível. Esse acompanhamento ele é feito exclusivamente no CEVAP, que é o Serviço de Valorização Profissional, ou clínicas conveniadas? Aqui em Feira de Santana, o CEVAP, e as clínicas conveniadas são feitas através do PLANSERV, né, do Plano de Saúde pagos pelo próprio policial. Mas na unidade nós temos esse projeto também, que tem o suporte de um profissional de psicologia, que trabalha de forma voluntária. A gente faz esse direcionamento quando somos acionados e vemos a necessidade de fazer essa intervenção. A senhora falou sobre alguns casos, né, de afastamento de profissionais. A maioria mesmo está relacionada a problemas psicológicos ou doenças de um modo em geral? Gostaria que a senhora falasse, por favor. De um modo geral, né? Alguns problemas ortopédicos também, porque na nossa profissão acaba que ocorre alguns desgastes de joelho, coluna, então temos alguns afastamentos também nesse sentido. E as outras doenças de forma letiva, né? Passou por algum momento, precisa fazer uma cirurgia e tem que ficar afastado um tempo. Então, de forma geral, alguns afastamentos para vários tipos de CID. Agora, essas CIDs, como a senhora está colocando, muitas delas a gente percebe. Por exemplo, se é um problema de articulação, a pessoa vai começar a mancar, mas o problema psicológico nem sempre, nem todo mundo percebe, ou às vezes aquela pessoa acaba escondendo. E aí eu já lhe pergunto, a senhora como um comandante, até como mulher, né? Diz que tem o sexto sentido. Como perceber de que esse profissional está com algum problema psicológico? A gente tem buscado ouvir, né? Fazer momentos, fora o momento de serviço, mas no momento de serviço mesmo, ouvir, estar conversando com a tropa. Eu sempre estou me reunindo aqui com os coordenadores de área que estão diariamente em contato com a tropa. E quando sinaliza, a gente chama, a gente conversa, vê se está precisando de algum tipo de ajuda. Mas a gente precisa entender também que a gente pode estar sujeito, né? E muitas vezes é difícil até a própria pessoa aceitar. Às vezes o colega já percebeu que ele está com algum problema, mas ele ainda não aceitou. Não é isso não é impressão sua. E a gente percebe essa resistência justamente por esse tanto de responsabilidade que nós temos. Acaba acreditando mesmo que a gente é super-homem, que a gente não vai passar por nenhum problema, mas na maioria dos casos, isso é isolado, na maioria dos casos eles têm buscado ajuda. Eles têm entendido que precisa sinalizar e a gente pede que o façam, né? Se precisar mudar de função, mudar de posto, o que é que está acontecendo? A gente precisa saber o que é que está acontecendo justamente para dar esse suporte e não esperar que o problema cresça. Lá no passado, acho que a senhora não era nem da polícia ainda, era comum a questão do alcoolismo na tropa, né?
os anos se passaram, as coisas avançaram, hoje nós temos problemas das drogas de um modo em geral. Mas eu pergunto se a questão do álcool ainda tem sido um problema. Eu digo não aqui especificamente na 64, mas a senhora nota que isso melhorou ou piorou com o passar dos anos? A questão do álcool é bem pontual, né? Por certo, em alguma unidade vai ter 1 ou 2 casos, mas esse tratamento também é feito com esse acompanhamento psicológico. Eu creio que tenha melhorado, viu, Luiz? Eu creio que tenha melhorado, justamente porque hoje a gente já consegue interagir mais, né? As relações humanas dentro dos quartéis têm melhorado. Então, quando a gente consegue interagir, ver o outro, né? Participar da convivência com o outro, ver a família, como é que está, e a gente consegue sinalizar isso mais cedo e fazer a intervenção correta. Muito obrigado, bom trabalho. Muito obrigado.